É só o slide e o áudio, tá bom? Tá devendo? Entendi. Então, boa noite. Vamos começar agora nossa aula de segurança do trabalho. Eu vou ficar aqui sentado para a gravação ficar um pouco melhor, tá? Mas a gente vai conversando igual a gente sempre faz. Bom, hoje nossa aula vai um pouquinho para o lado do direito. Então, nós vamos falar do arcabouço legal que a segurança do trabalho tem e, obviamente, isso vai envolver direito do trabalho. Porque não tem como a gente atuar com segurança se o trabalhador não está respaldado com os seus direitos. Da mesma forma, se ele não tiver os seus deveres. Não tem como ter segurança. Então, e eu acho que a gente até já falou um pouco disso quando a gente falou sobre aquele tema de Chernobyl, né? Então, os trabalhadores não agiam em prol da segurança. Então, a gente estudou as técnicas, né? Gestão de risco, análise de falha, eles não tinham isso, porque eles não tinham nem mesmo a segurança do direito de trabalhar e direitos básicos, né? Digamos assim, enquanto trabalhadores. Então, por isso que a gente vai falar desse assunto. O, o Sérgio também. O Sérgio também, perfeito. A série é bem interessante, né? Eles mudaram os nomes, a sequência, mas a ideia é a mesma, né? Perfeito. Você foi lá? Isso é o velho aqui, ó. No estádio aqui, ó. Fui lá embaixo. A mulher mora lá embaixo. Onde tem a mãe da Leite. A mãe da Leite das Neves, né? É. História muito triste, né? Então, várias dessas coisas têm um pouco a ver com isso, né? E a gente vai ver também aqui na CLT alguns dos temas que são base para as NRs já estavam lá, certo? Então, elas dão base para as NRs que a gente vai estudar depois. Bom, então, aí são as leis que a gente tem que ter na cabeça, né? A primeira, mais importante, que a gente não pode esquecer, é qual? Tá aí no slide. Tá aí para mim? Seis. Não, a primeira. Consolidação das leis trabalhistas. Perfeito. É o Decreto-Lei 5452 de 43. Isso é um marco muito importante para a segurança do trabalho. Aí, oi? O governo, né? Sim, o governo Getúlio. E a gente tem algumas outras que vão alterando, né? Modificando a CLT, mas ela mesmo ainda é válida. É interessante pensar que a CLT, inclusive, ela vem antes da Constituição, né? Ela é anterior à Constituição. Aí, quando entra o texto constitucional, aí o pessoal do direito tem um nome legal para isso, né? O pessoal do direito, tá? Mas aí eles falam que a CLT foi excepcionada pela Constituição. Quer dizer, a Constituição recebeu as leis, né? A Constituição é a lei maior, então ela recebe a CLT. Bom, enfim. Então, aí a gente tem essa de 1977, 6514, que altera a CLT relativa à segurança e medicina do trabalho. E depois a gente tem as NRs criadas em 1978. As NRs já haviam sido mencionadas na CLT, mas elas ainda não haviam sido criadas. Então, lá na CLT dizia que deveriam ter normas para regulamentar diversas áreas do trabalho, etc. Mas elas não existiam. E a gente vai ver, inclusive, que tem algumas que ainda não existem, né? Por exemplo, a gente já falou dos adicionais bem rapidamente aqui. Quem lembra quais são eles? Tem mais um. Tem mais um. Existe o adicional de penosidade. Penosidade? Esse eu não falo. Nunca foi criada uma norma que regulasse o adicional de penosidade. Então, ele existe, mas não tem a norma, então não tem como ninguém receber. Eu não sei, não existe a norma. Que bagunça. Mas é assim que funciona o direito, né? Uma lei permite que se crie, a outra ainda não foi criada, né? Em teoria, algum tipo de trabalho que seja penoso. Então, a gente deve perder esse regrete. É o serviço penoso. Penoso, já é de R$20.
Então, é um adicional que ele existe, né? Mas ele Ele foi regulado. tem certo serviço que dá na hora o cara fazendo. Tem certo. Eu sei. Tanto que na lei existe. Generosidade. Mas Ninguém é assim, ó. ninguém recebe. Por exemplo, eu acho que o trabalho de café da manhã, cortador de canos. Porque você aluga cortador. É porque, assim, eu não me aprofundei nesse estudo, tá? Então, eu posso estar falando alguma besteira, mas eu entendi, assim, do pouco que eu li, que ele não foi criado porque quase todos que a gente colocaria na penosidade, ele acaba se enquadrando em algum grau de insalubridade. Eu acredito que seja isso, tá? Por isso que ele não foi criado. Não. Meio que ele. Porque, por exemplo, você está falando do cortador de cana, né? O cortador de cana está sujeito a um esforço físico. Aí lá na NR que fala sobre isso, que é a NR 9 e a 15, são duas, né? Vai falar o tempo que o trabalhador pode ficar exposto ao sol. E a questão de temperatura. Então, aí se ele ficar mais tempo, aí lá na norma tem a regra. Se você ficar mais tempo, você não pode ficar o dia inteiro. Tem uma quantidade de tempo que você vai ficar exposto. Você vai ter que fazer pausa, vai ter que ter refrigeração, vai ter que ter EPI, por aí vai. Aí, se você ficar mais que o que eles chamam de grau de controle, né? Tem um termo específico que eu não estou lembrando agora. Nível de exposição, acho que é isso. Não é esse o nome, não, mas é parecido com isso. Mas se você ficar acima desse. Limiar, esse é o nome. Acima do limiar de exposição, aí você já tem direito à insalubridade. Então, eu acredito que seja por isso, tá? Mas eu não aprofundei esse estudo. Bom, então, as NRs, né, quando elas são alteradas, elas passam por consulta pública. Inclusive, até já comentei com vocês que a NR1 foi uma das que mais mudou recentemente no governo do Bolsonaro. Ela mudou bastante, ela tem outra cara agora em relação ao que ela era antigamente. A gente vai falar só da nova, né, posteriormente. Geralmente as normas elas só melhoram, mas elas melhoram em prol da segurança. Aí às vezes o empreendedor acha isso ruim, porque é aquilo que a gente também já discutiu. Tem que implantar mais. Mais gasto. Mas aí ele não está pensando que esse gasto, na verdade, é uma economia. Exatamente. É aquilo que a gente já conversou. A gente sempre volta nos mesmos temas nessa aula, vocês vão perceber isso. Bom, aí nós temos a Lei 6.367, 73, e dispõe sobre os seguros de acidente de trabalho e dá outras providências. E aí, a gente tem o artigo dessa lei que diz o que é um acidente de trabalho. Olha aí o que é. É aquele que ocorrer pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal, perturbação, que cause a morte, ou a perda, ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. E aí, uma primeira discussão que se vem no direito sobre isso é que esse artigo 2º, ele traz uma visão consequencialista. Se você vê lá naquele artigo 2º, o acidente depende da consequência. Concorda? Olha lá. Provoca lesão, perturbação, causa morte, perda de capacidade de trabalho, né, temporária permanente. E aquele caso que a gente até já estudou, do cara abrindo a porta do armário com os equipamentos de proteção contra incêndio, quase caindo no pé dele. Aquilo é um acidente? Não é, a critério. É um quase acidente, mas você concorda que esse artigo 2 não enquadra ele? Ele não abarca, porque ele está falando só o que causa lesão. Então, aquilo lá não é um problema. E nós sabemos que é um problema de segurança. Então, aí a gente tem uma visão prevencionista abaixo. Olha lá, acidente de trabalho. Deixa eu tirar isso aqui da tela para ficar melhor. O acidente de trabalho, né? Não, você está no trabalho, você acaba. Calma, vamos chegar lá. Esse é o acidente de? Não. Trajeto. Muito bem. A gente vai falar dele. Então, olha só. Calma. Nós vamos falar. Calma. Nós vamos falar desse assunto. Vamos lá, galera. Ó. Olha a definição prevencionista. Acidente de trabalho é qualquer ocorrência que interfere no andamento normal,
pois além do homem, podem ser envolvidos nos acidentes outros fatores de produção, como máquinas, ferramentas e tempo. Então, essa definição abaixo, né, ela não está na lei, óbvio, mas ela mostra mais a questão da prevenção, né? É tudo que interfere no andamento normal do trabalho. Bom, muito bem, vamos continuar. Cadê? Bora. Bom, aí temos as causas típicas, né, assim, para o direito, né, digamos assim, dos acidentes de trabalho. A gente tem a sabotagem, terrorismo, ofensas físicas intencionais, atos de imprudência ou de negligência de terceiros, ato de pessoa privada, desabamento, inundação, incêndio, ou um ato fortuito ou de força maior, né? Esse de baixo aí a gente costuma falar que é uma catástrofe, né? Tal como os de cima, né? Ou então a gente usa aquela terminologia que a gente já estudou, né? Foi uma falha técnica. Uma falha técnica, a gente já sabe disso, né? Aí a gente tem também alguns tipos de riscos, né? Os riscos genéricos, os específicos do trabalho e o genérico agravado. O risco genérico é o risco que todo mundo está sujeito. O risco específico do trabalho é um risco daquele trabalho, não é todo trabalho que tem aquele risco. Por exemplo, elétrica, ele é genérico, porque praticamente qualquer trabalho vai ter. Mas vamos pegar uma mineração. Ele é bem específico daquele trabalho. E a gente tem o genérico agravado. O que é isso? É quando alguma questão no local, ou na pessoa que está executando, ou na máquina, né? Ele está agravado por alguma coisa. Então, por exemplo, pensa que é um trabalhador que. Soldador e quando leva uns marcas, cara, solda ele na vida. Eu vou pensar num exemplo mais simples. Vocês já até citaram aí. Um cortador de cano, certo? Sim. Vamos pensar que ele já é um senhor de 55 anos cortando cano durante o sol exposto, né? É um risco genérico que ele tem, por exemplo, de uma queimadura ou de um mal súbito, só que está agravado pela idade dele. Mas talvez a idade dele não agrave esse risco. Talvez ele é só genérico. Todo mundo está sujeito ao mesmo risco. Quer falar? Não? Tá. Bom, a gente tem também as causas pessoais de segurança ou fator pessoal, né? São causas que levam o ser humano a um ato de baixo padrão. O que é o ato de baixo padrão? É o desrespeito a normas, a má interpretação, o nervosismo, o excesso de confiança, falta de conhecimento e incapacidade física. A gente já discutiu bastante aqui que nem todo acidente de trabalho é um ato de baixo padrão, mas a gente também não pode negar que vários acidentes de trabalho são oriundos de um ato de baixo padrão do trabalhador, certo? Mas a gente sempre tem que olhar o todo, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos. Levantar cargas impropriamente, permanecer embaixo de carga suspensa, manutenção em máquinas em movimento, abusos, brincadeiras, grosserias, remover dispositivo de proteção. Ó, isso aqui acontece muito na nossa área, né? Disjuntor cai, você vai lá e faz o quê? Não, eu pensei no exemplo mais. Fala o seu exemplo. Melhor. Tem uma coisa na nossa cabeça, né? Mas vocês vão entender quando eu falar. Disjuntor cai todo dia, no mesmo horário, a carga tá alta. Você vai lá e troca o disjuntor por um maior. Vocês entenderam, né? Resolveu, né? Claro que não, né? Tomou um choque, vai ser Aí, ó, tá vendo? Além dele ter removido um dispositivo de proteção, ele nem sabia como ele funcionava, porque o DR não atua para sobrecarga. Bom, muito bem. Então, temos aí vários exemplos, né, desses atos de baixo padrão, com atos que contrariam o preceito da segurança. E aí nós temos também o ambiente de baixo padrão, então as condições do local que geram, né, esse local de baixo padrão. Falta de proteção mecânica,
o equipamento está em condição defeituosa, escada inseguro, piso derrapante, tubulação mal projetada, projeto mal projetado, seguro, iluminação, ventilação inadequada, processo perigoso, passagem obstruída, sobrecarga para o piso, etc. Né? Então, não é uma questão do trabalhador, né? Mas é uma falha física do local que compromete, né, a segurança. Então, falando um pouquinho agora mais diretamente do direito do trabalho, e aqui a gente vai entrar bastante na CLT. Para o autor Amaury Mascaro Nascimento, como que a gente define o direito do trabalho? Aurília, por favor, um trecho entre aspas. É o conjunto de princípios, regras e instituições atinentes à relação de trabalhos subordinado e situação análogas, visando assegurar melhores condições de trabalho e sociais ao trabalhador, de acordo com as medidas de proteção que lhes são destinadas. Bom, então essa fala dele resume bastante o que a gente vai falar na aula de hoje. O direito do trabalho, ele vai envolver alguns princípios. Desses princípios, alguns deles já estão aí nessa fala que ele colocou, né, nesse resumo aí. Então, o direito do trabalho é para quem? A princípio, para o trabalhador. Não é para o dono. Por quê? Eu prestação de serviço. Serviço? Não. Eu acho que quem está exposto nisso é o trabalhador. Tá por aí. Não está no escritório. Tá por aí. É porque, gente, quem detém o meio de produção, quem detém o capital, é o dono, o empresário, os sócios, que são os acionistas. Ele é capital. Quem está exposto ao risco, vocês já falaram, é o trabalhador. Quem ameaçado é quem? E não tem dinheiro. É o que não tem, que detém trabalho para a sua sobrevivência. É o trabalhador. É por isso que o direito do trabalho existe. É óbvio, vocês vão concordar com lógico, né? E do trabalho também vai ter cláusulas que protegem o dono, isso é óbvio, né? Mas a proteção principal é para o trabalhador. A gente costuma falar que é o elo mais fraco. Certo? Para quem quiser traçar um paralelo, um direito que é muito parecido com esse é o do consumidor. Porque também protege quem? O consumidor. Ele tem a mesma força que tem a direito do trabalhador, que o direito do trabalhador, o empresário vai seguir, vai buscar aquela legislação, mas vai ajudar. Eu não vou responder essa pergunta porque eu vou entrar numa área que eu não domino, tá? Eu sei que eles são parecidos em princípio, tá? Oi. Qual que ele fica no cara que foi formado na auxiliar administrativo, não tem? Só que era aquele escritório, auxiliar, certo? Um dia, estava da roçadeira, roçando na casa do patrão. Ah, isso era meu, mano. O nome disso é o quê? Bem. Bom, então, direito do assegurar melhores condições, bem como condições sociais ao trabalhador, garantindo que ele possa prestar seus serviços num ambiente salubre, podendo, por meio do salário, ter uma vida digna para que possa ter um papel na sociedade. Então, esse é o direito. Então, olha só. Qual que é a função do direito do trabalho? É o que eu estava falando. O pessoal no direito usa muito esse termo, chama função tutelar do trabalhador. Por quê? Porque o trabalhador será tutelado, ele será protegido, certo? Então, é para melhorar as condições de trabalho do trabalhador. Pessoal, vamos lá? Protegendo e limitando ele do poder econômico, para que ele não seja absorvido. Aí como que é feita essa tutela, essa proteção? Das leis que o Estado elabora, poderes reconhecidos aos sindicatos da autonomia individual. Então, nasce para dar proteção ao trabalhador. O que está incluído nisso aí? Por exemplo, jornada de trabalho determinada. Está onde? Em qual lei? Vocês sabem. Na CLT. Assegurando férias ao trabalhador depois de um certo tempo. Está onde?
Determinando intervalos nas jornadas de trabalho. Está onde? Estabelecendo o menor salário que o empregado pode receber, entre outros. Ó, vamos lá. Então, natureza jurídica. Ele é um dos ramos do direito privado. Por que ele é direito privado? Porque é entre dois particulares, né? O CNPJ e a pessoa, entre os dois. Então, ele não é um direito público, né? Ele é privado. E, claro, vai envolver as relações jurídicas coletivas, como, por exemplo, os sindicatos, mas ele é um ramo do direito privado. E aí a gente tem as fontes materiais, as fontes do direito do trabalho. Isso aqui é muito importante, nós vamos falar daqui a pouco, que um dos princípios do direito do trabalho que está na CLT se chama primazia da realidade. Alguém já ouviu falar nisso? Que tem a ver com isso daqui, ó, com as fontes. A primeiro tipo de fonte do direito do trabalho são as fontes materiais. O que são fontes materiais? São as fontes que acontecem, são os fatos. É o que acontece. Como que você registra isso? Consuetudinariamente, palavra difícil, né? É o que acontece oralmente. Resumindo, é o que o chefe te diz, é o que ele te fala. Verbal, oral. São os eventos e são os fatos. Aí depois a gente vai ver lá nos princípios que a primazia da realidade diz o seguinte: vale mais o que acontece do que o que está escrito no contrato. Olha que interessante. Geralmente a gente pensa que vale mais o que está onde? Contrato. Não, nem o direito do trabalho, não. Vale o que acontece. Primazia da realidade. Ela vem primeiro. Pensa que pode ser provado. Claro. Tem que ter provas. Tá, isso aí, sim. Perfeito. Aí nós temos. Tem gente que grava reunião, né? Enfim, tem questões aí. Se fosse uma parafernalia, sabe? Essa aula sempre dá muito assunto, né? Todo mundo tem uma história. Bom, vamos lá. Pessoal, calma. Se controla um pouquinho, calma. Então nós não terminamos. Eu sei que é, mas calma. Só ia deixar vocês dar exemplos, falar para todo mundo. Nós temos as fontes formais. O que são as fontes formais? Aí nós temos as fontes autônomas e as heterônimas. O que são as autônomas? São as elaboradas pelos participantes da relação de trabalho, que é o quê? Negociação coletiva, então quando tem um sindicato, um grupo de trabalhadores que tem um acordo coletivo, por exemplo, com a empresa, isso é muito comum. Individual é você com a empresa e o regulamento da empresa, né? As normas políticas da empresa. E nós temos a heterônimas, então é quem não participa da relação de trabalho, que aí são os poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário. Eles não participam da relação de trabalho, mas eles elaboram leis que afetam. E aí, quais são essas fontes? As principais. CLT, tá? Desculpa. CLT é a segunda. Primeira, Constituição Federal. Então, ela é quem primeiro legisla sobre o direito do trabalho. Depois nós temos as leis, dentre elas a principal, a CLT e leis auxiliares, como programa de alimentação, contratos de trabalho por tempo determinado. Temos os atos do Poder Executivo, que são decretos, regulamentos, que depois são ratificados pelo Congresso. Nós temos as convenções coletivas, que é certamente firmado entre o Sindicato dos Empregados e dos Empregadores, certo? E aplica-se a toda a categoria. Aí nós temos as sentenças normativas, que aí já é quando um tribunal, ou o Regional do Trabalho, ou o Supremo Tribunal do Trabalho, tem um julgamento que decide por interpretar a lei de uma forma ou de outra. Isso é uma sentença normativa, né? Ela vale para todo mundo. Aí nós temos o acordo coletivo, que aí é entre o Sindicato dos Empregados e uma ou mais empresas. E aí, por exemplo, o que pode estar no acordo coletivo? Participação nos lucros, quanto que é a porcentagem que cada um recebe. O acordo de banco de horas, a empresa tem banco de horas, não tem banco de horas, como que vai funcionar? O acordo de prorrogação de horas, agora fala.
Ah, tá. Por quê? Depende. Tem empresa que paga. 6 em 6 meses. Aí você tem que estar de olho qual é o acordo que existe. Pode falar. Eu também chamo o brigadeiro de você. Cuidado com essa brincadeira. Você acha isso? O vídeo gravou. A gente processou o cara. No caso, não processou o cara porque foi no serviço. No caso, ele processou a empresa. Mas se eu sou preto, eu não posso chamar meu preto na casa. Não, só foi agora mais Neguinho, eu não posso chamar ele de neguinho, não. Não, só foi o Aí eu vou igual os skates. Ele não dá lugar de fala. Eu não posso chamar ele de neguinho. Não, pode Sabe, Não, você esses temas que vocês estão trazendo, eu sei que vocês estão levando. Eu sei que vocês estão levando na brincadeira, na esportiva, e tudo bem, eu entendo, mas a gente tem que lembrar que no trabalho a gente está exercendo uma relação profissional. E pode ser que algo para você é uma brincadeira, para o outro não seja. E aí a pessoa pode levar isso, ela pode levar isso a um nível que você não achou que ela ia levar. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Certo mesmo é falar pelo nome da pessoa. Tomar esse cuidado para evitar esse tipo de situação. Bom, mas voltando ao tema do banco de olhos, é o que o colega falou. Se existe um acordo que permite, então, se a empresa não paga, o importante é você tem que ter registro disso para depois você ir atrás dos seus direitos. Eles só aqui só dá no papel. Quando chega o dia, eles ficam bola, você sabe, não. Então, precisa registrar justamente para depois você exigir o seu direito. Tu sair, ó. É aquelas horas que ficou para trás. É só tu falar dele jeito. Ah, mas não vamos pagar, eu também. Ele paga. Vai ser lá no. Gente, não é bem assim. Só paga o salário. Ó. Assim, aí é um caso pessoal. Eu tive uma questão que eu levei para o sindicato quando eu estava na empresa e resolveu. Eu nem era filiado. Não era. Então, aí quando o sindicato fala isso, geralmente, é por experiência. Aí, pode falar. É porque se cada ano que tu precisa lá, 7 anos. Certo. Se cada ano que fica, você tá. É 3? Como é que é? Dá férias, né, não? Não, você manda contas. São os dias que você tem, digamos assim, você ganha de aviso prévio. Você não precisa cumprir. É isso mesmo. Eu não lembro de cabeça, mas consta na CLT. 7 anos, eu tava 40 anos, eles não pagam, não. Eu levei o sindicato lá, não, mas. É que eu dou um sindicato. Vou ligar lá. Não, então. É porque assim, aí qual que é o ponto? Provavelmente o seu sindicato já negociou várias vezes com essa empresa. Então ele já conhece como que ela traz. Se você levar isso frente a um tribunal, certamente você vai receber e vai receber com a multa e com correção. E juro e correção. O que o sindicato está falando é que de maneira, como que a gente fala, amigável, a empresa não vai pagar. É isso que ele está falando, entendeu? Não é que não resolve nada, porque... Tem que resolver, hein? Mas vai pegar, tem que mandar. Como é que é? O sindicato tem um Leva a sua opinião. Dá uma olhadinha para observar. Até 2 anos. Leva para outra opinião. Vai, Pessoal, real. Essa aula aqui sempre está acontecendo. Bora.
Vai aprender os princípios para a gente não falar besteira? Ó, bom, e outra coisa que é importante também são os regulamentos da empresa, é outra fonte do direito do trabalho, porque muitas vezes o trabalhador vai querer exigir alguma coisa que está literalmente contra o regulamento da própria empresa. Então, isso também é importante. Aí nós temos as disposições contratuais, que é o que está lá no contrato de trabalho, e também os usos e costumes, que é o que a gente até já falou. Às vezes, por exemplo, no caso do colega que vocês citaram aí, não sei de quem foi, está lá no contrato de trabalho, que ele é administrativo, chegou lá, ele estava fazendo serviços gerais para o patrão. Então, aí nós temos uma questão diferente. Aí, ó, então, olha só. Aí nós temos... Pessoal, calma, vocês estão empolgados. Calma. Oi. Esse caso é de função, né? É de função. Mas aí, no caso, não estou fazendo no supermercado. Então, eles fazem um contrato, tipo assim, eles colocaram um contrato, né? Eu até falei com o meu, que é advogado, que ele falou que não era fácil, não dá para quebrar, né? Porque assim, no caso, a gente coloca várias funções dentro dessa cláusula, entendeu? Tipo, como se não fosse dividir função, você fazer outro trabalho. Aí, mas assim, eu tive advogado, eu estava mostrando para ele lá, aí ele falou que dá para quebrar na justiça. Uhum. Porque o contrato está feito de forma incorreta, né? Em relação ao direito, né? Porque o que você está fazendo? Você está fazendo um contrato que beneficia, que não protege o trabalhador. Basicamente é isso que você está fazendo. Espera aí que eu não estou ouvindo, não consigo. Fala aí. Se eu souber, a gente não sou advogado. Serviços gerais. Aí é o. Mas é que eu tinha um bicho lá na sua empresa que o bicho fazia tudo, de roçar. Não, é geral, é geral. Lavava banheiro, eles pôs comida para caixa, era tudo. Mas tem as atribuições, mas você tem que ter o que é o geral. Definir o trabalho dele. Tem que ser mais específico. Tem que ser mais específico. É porque, por exemplo, vamos tentar falar isso de maneira mais indo para uma área. Se eu contrato um profissional para ser um técnico em eletrotécnica da minha empresa, aí eu vou colocar no contrato que ele vai desempenhar as atividades de um profissional dessa área. Aí pode ser que ele não coloca lá no contrato quais são as atividades. Mas quando eu uso o termo técnico em eletrotécnica, eu sei quais são as atribuições. Onde que eu posso olhar isso? Não. No registro profissional. Então, no caso, vai ser no conselho dos técnicos. Isso. Então, lá vai ter. O técnico em eletrotécnica pode fazer a instalação de quadros elétricos, pode supervisionar equipes, pode... Então, você, enquanto técnico em eletrotécnica, quais atividades você vai poder fazer? Essas, né? Fazer relatórios técnicos, por aí vai. Quando você coloca serviços gerais, tem que ter algum tipo de especificação, porque onde você vai consultar? Ou então, se, por exemplo, aí é aquilo que a gente está falando. Pode ser que tenha. Aqui, ó. Olha só. Pode ser que tenha. Pode ser que tenha na convenção coletiva. Por exemplo, dos empregados que prestam serviço de serviços gerais. Aí lá está escrito o que é serviço geral. É limpeza em ambiente fechado. Não sei, jardinagem. Aí tem que estar escrito em algum lugar. Certo? Aí também, isso é um ponto que é importante aqui. 9. Usos e costumes. Você, tudo bem, pode não estar escrito no contrato, mas o empregador te deixou claro qual é a sua atribuição? Ele falou, deixa eu empregador. Aí são os caras. Aí, sujeira aí, você dá uma força aí. Beleza. Beleza. Aí, se chegar numa situação que ele entender que aquilo não faz parte da atribuição dele, tem que deixar registrado.
Pra. Aí Você sempre. é aqui, ó. Aí você tem que. Depende da prova, tem que sair, não, né? Não, aí, gente. Mas vocês são. Sim, e aí eu acho que tem duas questões. Vai ter situações que você vai poder levar isso dentro da empresa. Não necessariamente você vai precisar acionar o direito do trabalho, mas digamos assim. Aí você fala, olha, eu entendo que as minhas atribuições são essas, isso aqui está fora. A gente pode organizar? Pode ser que tenha uma solução. Mas tem empresas que não. Tem Eu vou empresas fazer que para não. vocês terem essa pergunta. Passa uma pegada lá que tá certo. Então, mas aí é aquilo que a gente estava falando, né? Seja bem-vindo. Você tem que entender qual é o contexto. Lembra que a gente falou disso? Naquele texto que fala de cultura da organização, você tem que entender a cultura da empresa. Bom, vamos lá. Ó, quais são os princípios aí gerais do direito do... Esses aqui são os princípios gerais do direito, né? E aí depois vai ter os do direito do trabalho. Então, é dignidade da pessoa humana, está no artigo 1 da Constituição Federal, da boa-fé, então, geralmente as pessoas vão agir de boa-fé, o de autonomia da vontade, as pessoas têm autonomia para exercer a sua vontade, o da razoabilidade e proporcionalidade, esses quase sempre vêm juntos, né? Então não adianta você tratar da mesma forma ou com a mesma gravidade um profissional que tem conhecimento para atuar numa usina nuclear, vamos pegar o caso de Chernobyl, né? Quanto a um profissional dos serviços gerais, razoabilidade, proporcionalidade. Mas, ao mesmo tempo, o princípio da igualdade. Os dois são trabalhadores, os dois têm os mesmos direitos, certo? Bom, aí a Constituição Federal ela vai trazer alguns princípios constitucionais do direito do trabalho, certo? O que ela vai trazer? Ela vai trazer o seguinte, ó, dignidade da pessoa humana, centralidade da pessoa humana na vida socioeconômica e na vida jurídica, valorização do trabalho e emprego, do bem-estar individual e social, igualdade e a vedação do retrocesso social. Então, isso lá na Constituição Federal já dá base para a gente no direito do trabalho. Isso aqui, inclusive, é um texto que eu quero que o próximo grupo que estiver faltando vai falar para a gente na outra aula. Hoje vai ter a apresentação? Hoje não, é na outra. Porque esse texto ele é muito interessante. Ele vai falar exatamente sobre o caso dos Ubers. Ubers. Quem é o chefe? Quem é o gestor? O Lula está chamando você. Se o cara se acidenta, ele recebe de onde? Sendo pagado Se Pagar o INSS. se o trabalhador de Uber ele pode fazer 10 horas de trabalho direto? Sim, mas aí ele 10 horas. 10 horas. tudo bem, mas ele pode fazer em outro. Se fosse um CLT, ele poderia. Por que ele faz isso? É porque o salário é baixo? Vocês estão entendendo que vai se encadeando uma sequência de coisas? Se encadeia uma sequência de coisas que para de proteger o trabalhador. Certo? Que tá ganhando 8 mil aí por mês. Né? Tá bem agora. Vai ser o que está rodando aí. Não vi, contem aí como é que é o esquema. O Lula quer experimentizar os motoristas de aplicativo. Experimentizar. Tipo, os caras vão ser CLT sem ser CLT. Vai ter que pagar imposto para o governo federal. Ele quer saber quanto é que os Aí, por exemplo, porque... O que tá falando aí no... As coisas... Então, aí é que vem o ponto. A CLT, ela existe para proteger. Esse é o objetivo dela. Mas quem trabalha no aplicativo não quer proteção. Então, mas isso é certo? Socialmente falando? Tem proteção ali na... Não, eu sei. É por isso que aqui está o próximo.
Essa pessoa tá querendo bem-estar social, individual e na vida socioeconômica. O cara faz uma quantidade X de entrega, trabalha várias horas, porque ele precisa do recurso financeiro. Então, existe um conflito aí e que precisa ser trabalhado. Eu não sei, não li sobre esse tema, né, que vocês estão trazendo, mas a CLT vem para proteger. O ponto é, ela realmente vai proteger ou esse cara simplesmente vai sair dessa informalidade e vai para outro? Então, o ponto é, nós vamos atacar a raiz do problema ou não? Esse aqui é o ponto. Parece que vocês estão falando? Porque Parece que não. a migração que foi da galera só dos 600 do aplicativo foi um baixo salário. Exatamente. Por outra coisa, não aguentar, às vezes, aquele trabalho chefe. Às vezes até mesmo abusos. É raro, mas sempre acontece. Sim, gente. Os caras pegou o dinheiro lá, uma vez um monte de dinheiro, só a única coisa que vai receber. Deu entrada na moto, ficou o página passando e trabalhou de arquivo. Nunca É vai. por isso que esse direito é tão importante. E ele está sendo muito discutido, né? A gente teve recente aquela discussão da escala 6 por 1. Aí que acontece? Você pega 45% da taxa. Mas então, eu não trabalho muito de É aquele negócio. Fala aí, quer falar? Escala Não, é porque nesse processo da escala 6 por 1, né, a relatora do processo ela colocou lá que vai ter a mesma hora de trabalhada, mas vai trabalhar nos dias. Como que não bateu? Vai ter 40 horas na escala passiva de 2. Era para ser 36, se não me engano, e tinha 32 na soma total. Para 40. Com 5 horas. 5 horas, 40 horas trabalhar. Mas o ponto que eu quero ressaltar aqui, gente, vamos lembrar, professor não é advogado, professor não é da área de direito, não sou. O que a gente está discutindo aqui são os princípios. E essa discussão, ela é muito complexa mesmo, porque envolve uma série de questões. O que eu quero que vocês entendam é, a CLT, ela existe para proteger. Não é para prejudicar. O que a gente tem é uma configuração socioeconômica complexa. Mas isso aqui é o ponto. E eles viram que a classe do motorista de Itapé é muito grande e os caras estavam gerando imposto. Aí o que eu falo? Travesti de ajudar a galera. Sim. Logo a galera para pegar. Um caso similar a esse que você está fazendo é um ensaio. Esse eu vi muito por cima. Aquela lei que saiu agora, falando da misoginia, vocês chegaram a ver sobre esse tema? Então, a lei vem para proteger. Só que, devido ao medo, Ao viés, Da subjetividade também. exatamente, Ao viés do governo. o empresário fica com receio de contratar a mulher. Então, olha que coisa louca. Olha que coisa maluca. A lei não existe para prejudicar a mulher, é para proteger. Eu vi uma pessoa que, por exemplo, uma ordem direta, a mulher de processo por exemplo, o patrão deve chegar e falar assim, ó, você não fez o seu trabalho direito, está errado. E ele pode já colocar, tipo, essa política. E aí, o que a gente estava falando, isso é muito sujeito à interpretação, né? É subjetivo. Muito subjetivo. Bom, vamos lá. Ó, pessoal, artigo 8 da CLT, alguém lê, por favor. A falta de disposições legais do contrato. O juiz prudente tem e todos os princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, ainda de acordo com os direito comparado, mas sempre de maneira de nenhum interesse de classe ou particular de análise sobre os interesses públicos. Então, olha só que legal aí no artigo 8, está falando, ó, o interesse é público, é de todos, e olha que ele deixa claro aí, ainda de acordo com o quê? Com os usos e costumes. Esse princípio tem nome, primazia da realidade, vale o que acontece, certo? E direito comparado, isso é muito utilizado em casos do direito do trabalho também. Então, acontece, por exemplo,
Uma determinada empresa não paga o adicional de periculosidade ou de insalubridade para um grupo de funcionários. Aí um deles entra, né, e recorre, fala, olha, eu tinha que receber. Aí ele recebe. Aí automaticamente todos os outros recebem. Porque é um direito o quê? Comparado, né? Eles têm o mesmo direito, eles trabalham com a mesma atividade no mesmo local. Embora na empresa nacional uma. Gente, mas na empresa de vocês acontece tudo? Incrível. Vai. Vai. Nossa, um exemplo a cada meio. Mas termina, tem mais gente. É, nem. Vai lá, vai lá. Pode falar. Aconteceu, ele não pagou a redução direito, férias, os décimos, tudo não pagou. Aí ele falou, reclamou, tá faltando isso, aí o patrão falou que ia Pagar. se fizesse alguma coisa, ele ia na justiça. Só que ele falou num tom, pensando que o cara não tinha coragem de ir. E ele foi. Ele tá com medo. Quer falar também? Porque agora o cara vai entrar. Ele falou para o cara procurar um direito dele. Ele é muito doido mesmo, esse patrão. Até as horas. É, não, é aquilo, né? Ele falou num tom, você acredita que É brincadeira, né? Esse é um cara E é curioso porque ele falou isso sabendo que estava errado, né? Não, ele não exigiu nada assim. Ele veio lá embaixo, né? Pode falar. Não, não tem mais dia no estado, estadual, 3 anos e 6 meses. O contrato que era para ser só de 1 ano. Certo. E aí, quando eu saí, Temporada. e ele comentaram com um amigo da igreja, falou, você tem que andar na justiça, tem direito, não sei o quê, e foi me explicar, né? E ele pegou meus contra-cheques, tudo, e foi olhar, e falou, não, você era vigia. E eu era, quando você prestou, fez a prova lá, a inscrição, o negócio era para ser vigia. Eu falei, aqui está como auxiliar administrativo. Você não tem que adicionar noturno. Adicional noturno, periculosidade. Para você tinha que receber. Vocês lembram do que a gente falou de atividades perigosas? Quais são? Quais são elas? Quem lembra? Não, não é vigia, é o nosso. Não. Motoboy, motociclista, eletricidade, segurança, qualquer coisa envolvendo segurança. Ele pegou e falou, não mexa com isso não, é o Estado. Ele falou, o Estado demora porque eles não pagam para recorrer, então eles ficam recorrendo. Mas se demora, vai. Aí fez uma simulação lá e ele foi procurar os casos, ele disse que já tinha, visto uns casos, pesquisador, ele disse que já tinha, você falava, Direito comparado, direito análogo. Essa palavra, jurisprudência, ele já tinha caso e gente que tinha recebido. Uhum. Tá rodando esse direito, esperando isso aí. O meu também é 6 meses, eu também mata 5 anos. Aí já ele falou que depois vai passar 1 ano, não era mais contrato, até que tivesse acabado mais de 1 ano. Já você tem que dar um CLT, né? Ele passou 10 anos, você vira assim, ele demitiu e falou assim, ó, não precisa vir aqui. Não tinha bilhete. O Vasco. Pessoal, bora, calma. Essa aula sempre tem. Sempre tem. Vamos lá. Ó, não, tranquilo. Pessoal, vamos. Ó, vamos que ainda falta muito princípio. Vai dar tempo. Ó, isso. Esse princípio está lá no artigo 818 da CLT. O que ele fala? Na dúvida, a regra mais favorável é para quem? Para o empregado. Então, na dúvida, beneficia o empregado. Depois, item B, a norma favorável ao trabalhador. Se tiver conflito de interesses, a aplicação da norma vai atender os interesses do empregado. Artigo 620. E o C, da condição mais benéfica. Lá, vocês estão vendo que vem artigo 5º da Constituição Federal e enunciado 51 do TST, é aquilo que eu falei, né? Um tribunal, o Tribunal Supremo do Trabalho, né? Eu estou falando Supremo, mas não é Supremo, é Superior, Tribunal Superior do Trabalho. Teve uma decisão que aí vale para todos. Então, uma vantagem já conquistada não pode ser reduzida. Deve-se respeitar os direitos individuais. Isso é bem... acontece bastante, né? O trabalhador subiu de cargo, recebeu um aumento, etc. Isso não pode ser removido. Essa condição tem que ser mantida, certo? Aí nós temos o princípio da irrenunciabilidade do direito. O trabalhador não pode renunciar, por exemplo, do recebimento do salário porque a empresa está com dificuldade financeira. Vocês já devem ter se deparado com essa situação, né?
Ah, eu vou atrasar um pouquinho o pagamento, porque tá difícil aqui a empresa. Isso não existe. Isso não existe. Ó, é a irrenunciabilidade de direitos. Olha lá, artigo 9 da CLT. Serão nulos de pleno direito atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir, fraudar a aplicação dos preceitos trabalhistas. Depois, princípio da continuidade da relação de emprego. Contrato de trabalho terá validade por tempo indeterminado, ou seja, vai ter continuidade. A exceção a essa regra, vocês já sabem, são os contratos por prazo determinado, inclusive o trabalho temporário. O seu caso que você comentou foi exatamente isso. Se eles não prorrogaram, você se enquadrou na continuidade da relação de emprego. Seu contrato virou CLT. Geral, 1 ano, podendo ser prorrogado por mais de 1 ano. Sim. E nem o primeiro foi de maneira escrita. Então, você virou CLT. É isso que quem você consultou falou, né? Tá? É o princípio da continuidade. Você continuou trabalhando como se estivesse contratado como CLT, tá? Então, aí a gente tem também aqui, ó, isso aqui eu já falei. Princípio da primazia da realidade. No direito do trabalho, vale mais os fatos do que o que consta nos documentos. Aí é entre aspas, tá? O segundo ponto aí, mas vocês vão entender. Não importam o que as cláusulas de um contrato de trabalho diz, mas o que o empregado faz. É exatamente o meu caso lá, era auxiliar, só tinha mais horas de dia, tinha que lavar trem, varrer trem. Era um cervejeiro, então. Era um cervejeiro. Vocês viram que é exatamente o que a gente tinha discutido um pouco antes dele chegar, né? Mas isso, por que eu Lavava os 3 carros para Tom, pedia para eu varrer sala? Ah, mas não sei o que, tem que tirar as cadeiras de lá para o outro lugar. A cadeira está no pátio, tem que limpar e guardar, tem que lavar o pátio. Eu fazia, estava lá mesmo, ficava todo. Mas eu já sabia, porque assim, eu pensava, então não sabe, se você alguma coisa tem, porque ele está errado. Tá errado. Importante você saber que tá errado, certo? E, claro, né, você não quis se indispor, mas você tinha o direito. É isso que você tem que saber. Você tinha o direito de falar, não, isso aqui não é minha função. Tá vendo? Você vai mexer na camisa da empresa e empresa na camisa da cabeça. Quando foi eleição, queriam que eu chegasse em empresa para dar casa para ele para ser feito. Não, é porque as meninas estão não, não estou padrinho, não fui. E não deu nada. Vamos lá. As relações contra... É por isso, gente, que é muito importante, e isso eu sempre falo nessas aulas, né? A gente, enquanto trabalhador, saber os nossos direitos, conhecer a CLT e também, sem os deveres, claro, mas também sempre estar atualizado com o mercado, para que você não fique dependente, digamos assim, subserviente àquele contrato específico que você está. Então, sabe aquele profissional que está bem colocado? Ele fica com menos medo, porque ele sabe que ele vai conseguir se recolocar. Isso é um ponto importante, porque às vezes a gente faz algumas coisas, né, para a empresa, justamente por esse medo, né? E às vezes o medo também é por não conhecer o seu direito. Porque a empresa também, assim, em geral, ela não vai sair demitindo o cara por justa causa, porque ele se recusou a ir fora do horário de trabalho dele. É uma coisa obviamente errada. Ela sabe que tem processo, ela sabe que tem risco. As empresas têm setor de jurídico, né? Então, é um ponto importante. Você conhecer seus direitos ajuda nesse aspecto. Com certeza. Oi? Vou acionar. Eu ouvi outra coisa, eu pensei... Tá, enfim. Vamos lá. O artigo 444 da CLT. Eu pensei nisso. Eu falei, Max, e quem que vai ajudar? Então, olha só. As relações contratuais podem ser objeto de livre estipulação das partes, contanto que não contravenha as disposições da proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhe sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.
Isso daqui é bem interessante. Foi o que aconteceu comigo na minha empresa. Eu fui, eu fui migrado de contrato, né, digamos assim, entre aspas, de uma filial para outra. Só que não era filial, era CNPJs diferentes, da mesma holding, né? Que aí é multinacional, é um pouco diferente. Quando eu fui migrado, na conversa, me foi falado, você será funcionário remoto. Mas isso nunca constou em nenhum contrato. Foi dito e feito. Quando chamou o presencial, eu falei, eu não vou, não. Eu não vou, e se vocês exigirem, vocês me migrem de volta para outra empresa, Goiânia. Não vou para São Paulo aí presencial. E ficaram me enrolando uns 2 meses. Eu falei, e aí, vocês vão me migrar ou não? Eu vou ter que chamar o advogado. Aí vieram, conversaram comigo, falou, não, a gente vai te pagar isso aqui é mais, isso aqui é mais, vou te pagar o aluguel em São Paulo, vou te pagar isso, vou te pagar tudo. Eu falei, não quero, quero o que eu queria no início. Ou você me põe para Goiânia ou eu sou remoto aqui. Me voltaram para Goiânia. Que benefício. Ficou marcado nisso. Eu saí, né? Eu vim pro IF. Mas o ponto é, as empresas não dão ponto sem nó. Elas sabem que vai ter consequências. Tanto que eu não quero falar do que está gravando, né? Mas sabe, mesmo. sabe o que é? Muitas vezes é o seguinte, as empresas, ela faz isso com algumas pessoas, então ela vai se for falar não nisso, porque está na lei. Aí muitos caras. Então, é por isso que eu estou falando que essa aula é importante. Falta de informação. Você tem que conhecer seus direitos. E você tem que, claro, conhecer a cultura da empresa. Eu conhecia a cultura da minha, eu sabia que era uma empresa extremamente desorganizada. Mas eu sabia que era uma empresa que estava lotada de processo e que tinha equipe de jurídico. Eles iam falar, não faça isso, senão vai ter um processo caríssimo para você. Por aí vai, tá? Quero meu dinheiro. Vamos lá. Ó, quem são os sujeitos do contrato? Primeiro é o empregado. Ó, importante isso aí. Quem que é o empregado? É a pessoa física que presta serviço. Olha só, qual que é a natureza? Não eventual, sob dependência deste, mediante salário. Certo? Então, isso são coisas importantes. Não eventual, dependência e salário. E olha só, olha o parágrafo único aí, é o princípio da igualdade. Não haverá distinção relativas à espécie de emprego e à condição do trabalhador, nem entre trabalho intelectual, técnico e manual. Igualdade. E aí eu coloquei embaixo essa frase para a gente lembrar, né? Todo empregado é trabalhador, mas nem todo trabalhador é empregado. Para você ser empregado, você tem que ter uma pessoa, tem que ser uma pessoa física. Você tem que trabalhar de maneira não eventual, sobre dependência e mediante salário. Quem quer falar? Você quer falar? Não? Aí quais são os requisitos para você ser empregado? É o que estava lá no artigo 3º. Pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação. Certo? Vamos ver cada um desses. Pessoalidade é uma pessoa natural, o contrato é ajustado em função dessa pessoa, não pode ser substituída. O que é isso de não pode ser substituída? Eu não vou hoje, aí vou mandar meu irmão lá para a empresa no meu lugar. Não existe. O PJ não é uma pessoa física, ele não está sujeito a CLT. Ele tem um contrato de prestação de serviço, ele não é um empregado. Depende da pessoa, o serviço. É o ser, tem um contrato. Isso é uma das coisas que tem muito discutido, porque muitas empresas hoje querem contratar com um PJ, mas elas querem tratar com empregado. Isso também é o direito do trabalho. Não pode. Então, se um PJ, o ser
É o serviço. Só tem Você, lá dentro das cláusulas. Por exemplo, eu posso contratar para ter uma atividade de supervisão? Posso. Aí vai ter um horário específico que ele vai exercer? Talvez tenha. Mas você também não pode exigir o que não está no contrato. Então, tem que lembrar que são relações diferentes. Esse é o ponto principal. Depois, nós temos aí a continuidade. O exercício da atividade se dá de forma permanente, ou seja, não é eventual. Não é uma vez na semana, certo? Ou, assim, que seja, não é de maneira eventual. Onerosidade. Tem que ter pagamento da remuneração, tem que ter salário, certo? E subordinação. Existe uma ordem entre as pessoas que elas dependem umas das outras. Então, você depende da pessoa que vai te dar a ordem. No caso aí, de maneira geral, é o empregador, né? Mas ele vai ter a hierarquia organizacional da empresa dele, e aí alguém vai te dar essa ordem, certo? E aí, é claro, tem diferentes maneiras de entender o que é dependência. Eu não vou me aprofundar muito nessa discussão, porque ela é uma discussão bem leiga, tá? Mas só para a gente saber, né? A gente chama de teorias da subordinação. Existe uma dependência econômica, mas é importante a gente lembrar, porque enquanto trabalhador, a gente depende economicamente daquele emprego. É importante você lembrar isso, né? Existe uma dependência econômica. Existe uma dependência técnica, e essa aí dá muito problema, geralmente. Por quê? Porque o trabalhador ele vai estar sujeito, né, do seu empregador. Só que muitas vezes o empregador, o gestor, ele não tem a competência técnica que o empregado tem. E aí isso pode gerar atritos. E é uma questão que vai precisar ser lidada no ambiente de trabalho. E você quer falar agora? Pode falar. Professor, o cara que tinha gosto de trabalho. Eu não ouvi, eu estava falando. Eu só quero ver, posso querer. Gente, porra, foi eu falando de nada. É engenheiro, ele é o professor. Você quer dizer que é o seguinte, só que tá querendo dizer que o cara lava pouco, você não faz isso, é só isso, o quê? Então, Eu sou finalizante. Ó, fala, o cara tava com o chaveiro, tá pronto. Peraí, Você mais que qual que é o conflito que é geral? Eu não entendi. eu sabe. Explica. Pela coisa, fala, isso é espaço, tem que. Aí no meio dos outros, tem que chamar atenção, falando que eu falei pra ele. Aí o dia ofereci, mas você é mulher, pai. O que tu passou pra ele? Usando o hospital da gente, tem cara dele. Você faz o que eu Calma. Eu já tinha resolvido essa palavra. Calma, peraí. Se todo mundo falar ao mesmo tempo, não dá. Vai. Eu só vou falar só para informar aqui, eu vou. Mas você já falou com o Racha. Aí ele fala na frente. Todo Lava a motinha, Nossa, que é Bom, vamos lá. Essa aula é afetiva. Que vocês já. Olha só. Existe também a dependência social, que aí envolve tanto a parte econômica, né, organizacional e hierárquica, e existe também a dependência jurídica, né, que é o contrato de trabalho, que é o poder de comando que o empregador vai ter. Bom, e aí, no fim das contas, né, existe um vínculo contratual entre esse trabalhador e o empregador, e o empregado aceita pela determinação pelo empregador no modo de prestação do trabalho, sujeita-se ao controle e às punições disciplinares, né? Então, quando você se torna empregado, você está sujeito a tudo isso justamente por essa condição de subordinação. Mas aí também vem
o que a CLT fala sobre. Olha lá. É a empresa que assume os riscos. Olha que interessante. Direito do trabalho protege o trabalhador. E ele fala que o risco é de quem? Da empresa. É a empresa que assume o risco. Admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Aí vai falar, né, que também equiparam-se a empregador para efeitos exclusivos da relação de emprego profissional liberal, instituição de beneficência, associação recreativa, que admitirem trabalhadores como empregados. E aí nós temos as espécies, né, digamos assim, de empregador. A gente tem o empregador rural e a empresa de trabalho temporário, né, que aí são leis específicas. A gente não vai se delongar aqui. Bom, pessoal, de conteúdo que eu tinha para falar, era basicamente isso. E aí, na próxima aula, a gente vai entrar na parte da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, e a gente vai falar um pouquinho de saúde e segurança de maneira geral. E aí a gente termina esse nosso primeiro conteúdo da prova, tá bom? Eu vou só parar a gravação aqui, e aí a gente alinha as questões que precisam ser alinhadas. Prova, apresentação, etc. Para quem está assistindo, obrigado e até mais. Ao vivo, né? Não,